Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre a cidade adormecida, refletindo as luzes de neon piscantes e os postes de iluminação solitários. Emily Carter caminhava sozinha, segurando um cachecol úmido, com o coração pesado por um vazio que nada conseguia preencher. Alexander, seu marido, o homem com quem compartilhara cada sorriso, cada sonho, fora tirado dela 3 semanas antes em um trágico acidente. Desde aquele dia, o mundo parecia cinza, congelado, como se a própria vida se recusasse a continuar sem ele. Todas as noites, Emily revivia suas memórias, lampejos de felicidade que lhe despedaçavam o coração. O riso dele, a mão dele na dela, o jeito como ele a olhava como se ela fosse o centro do universo, tudo a assombrava num turbilhão de dor e saudade. Mas naquela noite, algo dentro dela mudou. Uma força invisível e inexplicável a atraiu para o parque onde Alexander havia morrido. As poças d'água refletiam seu rosto cansado, e ela sentiu um calor estranho se espalhar por seu peito. Ela ajoelhou-se ao lado do corpo coberto por um lençol branco, suas mãos trêmulas tocando levemente seu rosto familiar. Suas lágrimas se misturaram à chuva, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, contra toda a lógica, Emily pressionou seus lábios contra os de Alexander. O mundo pareceu prender a respiração. Uma luz suave, dourada e vibrante emanou dela, envolvendo o corpo sem vida do marido. Uma brisa quente agitou o ar, e pela primeira vez em semanas, ela viu suas pálpebras se moverem. Os olhos de Alexander se abriram lentamente, revelando uma mistura de confusão e reconhecimento. Emily sentiu uma onda de emoções a invadir, alegria, alívio, mas também um medo vago. Pois algo havia mudado. Seu marido havia retornado, mas não era mais o mesmo. O vento sussurrava entre as árvores, como que para avisar Emily de que aquele beijo abrirá uma porta entre o mundo dos vivos e o dos mistérios insondáveis. E enquanto segurava Alexander em seus braços, ela sabia que nenhuma vida, nenhum amor, jamais seria o mesmo. A manhã amanheceu sobre a cidade, ainda úmida pela chuva, mas Emily não notou nem o sol rompendo as nuvens nem o canto tímido dos pássaros. Tudo o que importava era Alexander. Sentado na beira da cama, seus olhos claros fitavam o vazio como se ele pudesse ver além das paredes do apartamento. Suas mãos tremiam levemente e sua respiração estava irregular, como se ele tivesse acabado de vagar por um sonho longo demais para ser real. Emily aproximou-se delicadamente, colocando a mão sobre a dele. Alex, sou eu, Emily. Você voltou. Sua voz tremia, uma mistura de alegria e medo. Alexander piscou, como se estivesse buscando algo em suas memórias, e então um sorriso frágil surgiu em seus lábios. O sorriso que ela pensava ter perdido para sempre. Emily. Sua voz estava rouca e estranha, e ainda assim tão familiar. Eu me sinto diferente. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela sabia que não era simplesmente o trauma da morte ou o alívio de voltar à vida. Havia algo estranho nele, uma aura quase luminosa que parecia flutuar ao redor de sua figura. Ela queria fazer 1000 perguntas, mas nenhuma palavra lhe saía. Tudo o que ela podia fazer era abraçar o marido com força e chorar lágrimas de alegria. As horas seguintes foram uma mistura de reencontro terno e medo silencioso. Alexander não se lembrava do acidente, mas parecia ter vislumbres de visões que não conseguia explicar, sensações de luz, sussurros inaudíveis e a sensação de estar em outro lugar e depois retornar. Emily entendeu então que aquele simples beijo havia cruzado uma linha que ninguém jamais deveria cruzar. O telefone tocou, quebrando o frágil silêncio. Emily atendeu e ouviu a voz em pânico da irmã, Raquel. Emily, eu soube que o Alexander está vivo? Como isso é possível? Emily sentiu uma mistura de orgulho e medo. O segredo desse milagre não estava apenas entre elas. O mundo logo estaria fazendo perguntas, e ela não sabia se conseguiria proteger o que acabavam de vivenciar. Naquele dia, enquanto Alexander se adaptava à sua nova realidade, Emily percebeu que nada seria como antes. O amor deles havia desafiado a morte, mas a que custo? E acima de tudo, o que realmente havia mudado em Alexander? Os dias que se seguiram ao retorno de Alexander foram repletos de uma estranha mistura de alegria e preocupação. Todas as manhãs, Emily observava o marido com fascínio. Ele parecia o mesmo e diferente ao mesmo tempo. Seu olhar, antes caloroso e reconfortante, agora continha uma profundidade insondável, como se ele tivesse visto coisas que ninguém na Terra poderia compreender. Alexander havia retomado sua rotina diária, mas seus gestos denunciavam uma leve estranheza. Ele parecia perceber detalhes imperceptíveis aos outros.
Um leve tremor no ar, o perfume de uma flor na outra ponta da rua, sons tão sutis que Emily, apesar de sua proximidade, não conseguia ouvi-los. E então havia aqueles momentos em que seu sorriso desaparecia, substituído por uma expressão de profunda concentração, como se estivesse conversando com alguém ou algo que ninguém mais pudesse ver. Certa noite, Emily o surpreendeu na sala de estar, olhando fixamente para o nada. Alex, você ainda está acordado? Perguntou ela suavemente. Ele virou a cabeça em direção a ela, seus olhos refletindo um brilho incomum. Emily, eu sinto presenças. Coisas que nunca notei antes. Como se um véu tivesse sido levantado. Emily estremeceu. Ela entendeu então que aquele retorno à vida não era um simples milagre romântico. Algo havia mudado nele. Algo que desafiava toda a lógica. No escritório, os colegas de Alexander também notaram mudanças. Ele estava mais atento, quase intuitivo, e suas decisões pareciam guiadas por uma sabedoria que ele nunca havia possuído antes. Alguns ficaram impressionados, outros intrigados, mas todos pressentiam que algo misterioso o envolvia. Emily, por sua vez, teve que enfrentar uma questão mais urgente. Por quanto tempo Alexander permaneceria como estava? E, acima de tudo, esse milagre tinha um preço? O medo se insinuou em seu coração, mas ela o reprimiu com gratidão. Ela tinha seu marido vivo e presente. Naquela noite, enquanto davam as mãos, um arrepio percorreu o corpo de Emily. Ela sabia que a história deles acabará de entrar em território desconhecido. O beijo que desafiara a morte abrirá uma porta e, atrás dessa porta, mistérios ainda maiores os aguardavam. Semanas se passaram e a vida parecia estar voltando a uma certa normalidade para Emily e Alexander. No entanto, detalhes sutis, porém preocupantes, começaram a surgir. Os vizinhos cochichavam, notando um comportamento incomum em Alexander. Ele não estava apenas atento aos detalhes. Parecia pressentir as emoções das pessoas ao seu redor, às vezes até mesmo antes que elas as expressassem. Certa manhã, Emily encontrou Alexander no jardim, com os olhos fechados e as mãos estendidas para o céu. Alex, o que você está fazendo? Perguntou ela, preocupada. Eu sinto algo, Emily. Como se o mundo respirasse de forma diferente. Como se cada ser humano carregasse um segredo que eu consigo perceber. Sua voz era suave, mas estranha, quase distante. Emily sentiu uma mistura de medo e admiração. Ela compreendeu que o beijo que o trouxera de volta à vida não apenas derrotara a morte, despertara nele habilidades que nenhuma ciência conseguia explicar. O problema também se manifestava em seus relacionamentos sociais. No trabalho, Alexander parecia antecipar as reações de seus colegas com uma precisão desconcertante. Alguns ficavam impressionados e fascinados, outros nervosos e desconfiados. Emily observava essa tensão crescente com preocupação. Ela sabia que curiosidade em excesso poderia atrair a atenção de pessoas com intenções menos benevolentes. Então vieram os sonhos. Alexander os compartilhou com Emily. Visões vívidas de lugares desconhecidos, luzes que mudavam de cor e, às vezes, eventos futuros que se desenrolavam logo em seguida. Emily compreendeu então que a vida de Alexander havia mudado irrevogavelmente. Ele não era mais apenas seu marido. Era um ser que parecia conectado a algo muito maior e mais misterioso do que o mundo que conheciam. Certa noite, enquanto jantavam, Alexander colocou a mão sobre a de Emily e sussurrou: acredito que este retorno à vida não foi uma coincidência. Alguém ou algo me trouxe de volta para cá. E sinto que minha missão ainda não está completa. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela amava aquele homem, mas entendia que havia um perigo invisível. A linha entre o comum e o extraordinário acabará de ser cruzada, e ela se perguntava se o amor dele sobreviveria ao que estava por vir. Os dias passaram e o que havia começado como uma curiosidade íntima entre Emily e Alexander começou a sair do controle. Rumores circularam entre seus amigos e familiares. Alexander havia retornado dos mortos. A princípio, Emily ignorou os sussurros, pensando que eram apenas fruto do medo e da descrença alheios. Mas logo, esses rumores começaram a se espalhar, chegando até mesmo às redes sociais. Certa manhã, enquanto Emily preparava o café da manhã, Alexander recebeu uma ligação estranha. A voz do outro lado da linha era calma e serena, mas carregava um tom perturbador. Sr. Carter. Sabemos o que aconteceu. Precisamos conversar. Emily sentiu o coração apertar. Quem é? Perguntou ela. Alexander desligou sem responder. Seus olhos, geralmente tão cheios de vida, agora estavam nublados de preocupação. Emily, eles sabem. E eu ainda não sei se é para nos ajudar ou para nos prejudicar. Logo depois, eventos estranhos começaram a ocorrer ao redor deles.
Luzes fugazes surgiam na casa, ruídos imperceptíveis ecoavam pelos corredores, e Alexander parecia entender coisas que ninguém mais conseguia. Às vezes ele deixava Emily por horas, desaparecendo pela cidade sem dar explicações, apenas para retornar com informações que não conseguia explicar. Emily sentiu uma mistura de admiração e medo. Seu marido estava vivo, sim, mas ele não era mais apenas o homem que ela conhecia. Algo maior, quase sobrenatural, havia despertado dentro dele. E Emily compreendeu que o beijo que o trouxera de volta à vida poderia ter aberto uma porta que ninguém conseguiria fechar. Naquela noite, enquanto estavam no quarto silencioso, Alexander sussurrou: Emily, sinto que alguém ou alguma coisa está nos observando. E se não descobrirmos quem é, pode ser perigoso para nós dois. Emily apertou a mão dele, determinada apesar do medo que crescia dentro dela. O amor deles havia desafiado a morte, mas agora também teria que enfrentar o desconhecido. E a pergunta queimava em sua mente: o milagre que trouxera Alexander de volta à vida os protegeria, ou os mergulharia em um perigo que nem sequer podiam imaginar? Os dias seguintes foram marcados por uma estranha intensidade. Alexander quase não dormia, passando as noites estudando livros antigos, debruçando-se sobre documentos esquecidos e analisando fenômenos que ninguém mais compreendia. Emily o observava com preocupação. Seu marido estava vivo, sim, mas cada descoberta parecia aproximá-lo de um mundo que ela desconhecia. Certa noite Alexander entrou na sala de estar, o rosto iluminado por um brilho que era ao mesmo tempo de admiração e confusão. Emily, acho que entendi alguma coisa. Ela sentou-se ao lado dele, pegando em sua mão. Entender o quê? O beijo não foi apenas um milagre. Alguém, ou alguma coisa, me mandou de volta para cá por algum motivo. Sinto uma presença, uma energia, uma missão que preciso cumprir. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma missão? Alexander, você está vivo, mas o que quer dizer com missão? Alexander balançou a cabeça. Ainda não sei tudo, mas há sinais, visões, lampejos, sensações. Lugares que nunca vi, pessoas que estou destinado a encontrar. E se eu não entender logo, temo que haverá sérias consequências. No dia seguinte, estranhos acontecimentos confirmaram suas suspeitas. Um desconhecido deixou uma mensagem à porta, uma simples palavra escrita num pedaço de papel: o tempo está se esgotando. Ao tocar a palavra, Alexander sentiu uma vibração peculiar, como se a própria escrita carregasse um aviso invisível. Emily começou a perceber que esse retorno à vida, que ela inicialmente acolhera com pura alegria, escondia responsabilidades e perigos que jamais imaginara. Seu mundo íntimo estava se transformando em algo maior, mais misterioso e talvez mais perigoso. Naquela noite, enquanto Alexander contemplava o céu pela janela, Emily se aproximou e sussurrou: Alex, eu não sei o que nos espera, mas estarei ao seu lado. Ele voltou a olhar para ela com uma mistura de gratidão e determinação nos olhos. Emily, se eu tiver que enfrentar o que me espera, não quero fazer isso sozinho. E enquanto a lua iluminava o apartamento silencioso, Emily finalmente entendeu. O milagre que trouxera Alexander de volta à vida não era apenas um retorno à normalidade. Era o início de uma aventura que desafiaria todas as leis da realidade, e o amor dele seria testado como nunca antes. Nos dias que se seguiram, Alexander sentiu cada vez mais a presença de forças invisíveis ao seu redor. Ele não sabia se eram amigáveis ou hostis, mas entendia que seu retorno à vida não passaria despercebido. Cada movimento, cada interação com o mundo exterior parecia ressoar com uma energia estranha que apenas Emily mal conseguia perceber. Certa tarde, enquanto Alexander caminhava no parque para clarear a mente, percebeu uma figura escura seguindo-o à distância. Tentou acelerar o passo, mas a figura fez o mesmo. Quando se virou bruscamente, ela desapareceu como uma sombra à luz do sol. Com o coração acelerado, soube que alguém ou alguma coisa o observava. De volta para casa, Emily olhou para ele com preocupação. Alex, você parece mais alerta do que nunca. O que aconteceu? Alexander sentou-se pesadamente com o maxilar cerrado. Emily, acho que meu retorno chamou a atenção. Forças, seres que não consigo explicar. Sinto que estão nos observando, esperando o momento certo para agir. Naquela noite, um vento frio varreu o apartamento, aparentemente vindo de nenhuma janela aberta. As luzes piscaram e um murmúrio incompreensível ecoou pelas paredes. Emily agarrou-se a Alexander, aterrorizada. Alex, o que estamos fazendo? Ele a abraçou forte. Temos que ter cuidado. Preciso entender o que me trouxe de volta à vida e por quê. Caso contrário, não estaremos preparados para o que está por vir.
No dia seguinte, Alexander começou a procurar pistas em livros antigos e arquivos esquecidos da cidade. Ele descobriu histórias estranhas de pessoas que haviam retornado dos mortos e as responsabilidades que lhes cabiam após o retorno. Cada história parecia diferente, mas todas compartilhavam um fio condutor, um vínculo inquebrável com uma força misteriosa, uma missão que transcendia a vida comum. Emily observava o marido, dividida entre admiração e preocupação. Ela pressentia que algo maior do que o amor deles estava em jogo, e sabia que a vida tranquila que levavam havia acabado para sempre. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Alexander sussurrou: Emily, não podemos recuar agora. Tudo o que fizermos agora importa. E sinto que o verdadeiro teste está prestes a começar. Emily fechou os olhos, sentindo o medo surdo misturado com um amor inabalável. O milagre de seu beijo havia trazido Alexander de volta à vida, mas também abrirá uma porta para um mundo do qual eles conheciam apenas uma pequena parte. As semanas que se seguiram foram repletas de tensão palpável. Alexander sentia cada vez mais claramente que forças desconhecidas tentavam entrar em contato com ele. Certa tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, um leve rangido ecoou atrás dele. Antes que pudesse se virar, uma figura apareceu, aparentemente do nada, um homem vestido de preto, com o rosto escondido sob um capuz. Alexander Carter. A voz era baixa, mas incisiva. Você não deveria ter voltado. O coração de Emily batia forte enquanto ela entrava silenciosamente no quarto. Seus olhos encontraram os do intruso, frios e impenetráveis. Quem é você? Perguntou ela, tentando disfarçar o medo. O homem não respondeu imediatamente. Seus olhos fixaram-se em Alexander com uma intensidade que fez Emily estremecer. Estou aqui para avisá-lo. O que você fez, o que você desafiou, não ficará impune. Alexander endireitou-se com a voz firme mas calma. Não estou procurando conflito. Só quero entender por que voltei. O estranho deu um passo à frente, e Emily sentiu o ar ao redor deles vibrar com uma energia estranha. Existem regras que você desconhece, Alexander. Forças que você despertou, que nunca dormem. Antes que pudessem responder, o homem desapareceu tão repentinamente quanto aparecerá, deixando para trás apenas um leve cheiro de queimado e um frio cortante. Emily e Alexander permaneceram imóveis, o silêncio pesado pairando sobre eles. Esse encontro mudou tudo. Eles entenderam que o retorno de Alexandre não era apenas um milagre pessoal, mas um evento que atraiu a atenção de poderes invisíveis, determinados a monitorar e testar aqueles que desafiaram o curso natural da vida e da morte. Naquela noite, Emily aconchegou-se a Alexander, seu medo misturado a uma determinação recém-descoberta. Alex, temos que nos preparar. Eu não quero te perder, nem uma segunda vez. Alexander a abraçou forte, com uma mistura de certeza e preocupação nos olhos. Eu sei, Emily, e desta vez enfrentaremos o que está por vir juntos. Mas sinto que isso é apenas o começo. E enquanto observavam as sombras dançantes nas paredes, compreenderam que seu amor, por mais poderoso que fosse, logo seria testado por forças muito maiores do que eles próprios. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Alexander pressentia algo se aproximando, uma força invisível, porém opressiva, pronta para testar sua vontade e resistência. Cada ruído, cada movimento em seu apartamento o deixava em alerta máximo. Emily, apesar do medo, nunca o deixou, compreendendo que a sobrevivência deles dependia da união entre os dois. Certa manhã, enquanto Alexandre explorava os documentos antigos que havia colecionado, deparou-se com uma passagem que o deixou extasiado. Um texto antigo falava de seres que retornavam dos mortos para cumprir uma missão específica, proteger o frágil equilíbrio entre os mundos visível e invisível. Aqueles que falhassem desapareciam para sempre, e seu retorno se tornava um aviso para os vivos. Emily, lendo por cima do ombro, sentiu um arrepio gélido percorrer seu corpo. Alex, você realmente voltou por algo maior do que nós? Alexander assentiu com a cabeça, o rosto sério. Acredito que sim. Meu retorno não foi um simples milagre. E se eu quiser proteger você, se eu quiser proteger aqueles que amo, preciso entender e aceitar esta missão. Naquela mesma noite, a presença que ele pressentia há semanas se manifestou por completo. Uma luz dourada, flutuando como névoa, apareceu na sala de estar. Uma voz ressoou no ar, suave porém autoritária. Alexander Carter, você foi escolhido. Você deve despertar o que está adormecido dentro de você e cumprir o propósito para o qual foi trazido de volta. Mas saiba que o caminho será repleto de provações. Emily se aconchegou contra ele, tremendo, enquanto Alexander estendia a mão em direção à luz.
Ele sentiu uma energia percorrendo seu corpo, despertando habilidades que jamais imaginara, percepção aguçada, intuição extraordinária e sensibilidade a forças invisíveis ao olho humano. Emily, não posso prever tudo o que vai acontecer, mas sei de uma coisa, temos que enfrentar isso juntos. Conforme a luz se dissipava, deixando um silêncio quase sagrado no apartamento, Emily percebeu que suas vidas haviam entrado em um universo onde o amor e a coragem seriam as únicas armas contra um destino desconhecido. Naquela noite, quando finalmente adormeceram, Emily prometeu a si mesma que jamais deixaria Alexander enfrentar aquela força misteriosa sozinho. E Alexander, sentindo a mão dela apertar a sua, soube que juntos poderiam enfrentar até mesmo aquilo que a própria morte não conseguirá deter. As semanas seguintes foram marcadas por uma tensão quase insuportável. Alexander pressentia que o momento de seu primeiro teste real se aproximava. As presenças invisíveis tornaram-se mais insistentes, como se pudessem sentir suas hesitações e examinassem cada movimento seu. Emily, embora assustada, permaneceu ao seu lado, pronta para enfrentar o desconhecido com ele. Certa noite, quando voltavam de uma tarefa, ocorreu um estranho acidente. Um carro surgiu do nada, como se guiado por uma força invisível, e dirigiu-se diretamente para eles. Alexander reagiu instintivamente, empurrou Emily para o lado e, com um gesto que não controlou totalmente, fez o carro se mover como se obedecesse a um campo de força invisível. Por pouco não houve colisão, e o carro acabou batendo em uma árvore. Emily, com as mãos trêmulas, olhou para Alexander com espanto. Alex, como você fez isso? Alexander ficou ali parado, ofegante, com os olhos brilhando com uma luz interior. Eu acredito que essa energia, esse poder que tenho sentido desde que voltei, está começando a se manifestar, mas ainda não tenho controle total sobre ele. No dia seguinte, uma mensagem anônima foi enfiada por baixo da porta deles. O verdadeiro teste está apenas começando. Preparem-se. Emily sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. O retorno deles à vida não era apenas um milagre romântico. Havia se tornado o ponto de partida de uma aventura perigosa, onde cada escolha teria consequências fatais. Alexander sabia que precisava aprender a controlar suas novas habilidades antes que o perigo piorasse. Ele iniciou um treinamento mental e físico intensivo, enquanto Emily buscava decifrar as pistas deixadas pelas forças misteriosas. Juntos, eles descobriram que certas pessoas em sua cidade pareciam estar ligadas a essas forças, e suas ações eram frequentemente guiadas por influências que eles ainda não conseguiam explicar. Naquela noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, Emily colocou a mão sobre a de Alexander. Vamos superar isso, Alex. Não importa o que aconteça, ficaremos juntos. Alexander sorriu levemente, com um olhar determinado. Sim, Emily, e quando o verdadeiro teste chegar, estaremos prontos. Mas sinto que o que está acontecendo é muito maior do que imaginávamos. Lá fora, a cidade parecia calma, mas Alexandre sabia que a tempestade se aproximava. O milagre de seu retorno havia despertado algo nele, e a missão que ele precisava cumprir estava apenas começando. A noite havia caído sobre a cidade, mas a aparente calma não enganava ninguém. Emily e Alexander sabiam que o temido momento havia chegado. Desde o seu retorno, cada sinal, cada aviso, cada visão os havia preparado para o que estava por vir. Mas nada poderia realmente preparar o coração para a intensidade do momento presente. Uma luz estranha inundou o apartamento, iluminando cada canto com um brilho dourado e azulado. Uma voz ressoou clara e autoritária. Alexander Carter, chegou a hora. Cumpra o propósito para o qual você foi trazido de volta à vida, ou tudo estará perdido. Emily aconchegou-se contra ele, sentindo medo misturado com uma força invisível que os envolvia. Alex, estamos prontos, juntos. Alexander assentiu com a cabeça, fechando os olhos. Sentia dentro de si a energia que o despertara, uma força que aprenderá a canalizar, mas que nunca dominara completamente. As paredes do apartamento pareciam se abrir para outro mundo, um espaço etéreo onde a realidade e o sobrenatural se entrelaçavam. Formas indistintas se aproximavam, testando sua vontade e seu autocontrole. Ele ergueu as mãos, e a energia ao seu redor começou a se concentrar, respondendo às suas intenções. Cada respiração, cada pensamento guiava o fluxo luminoso ao seu redor, repelindo as sombras ameaçadoras. Emily, no centro do seu universo, era sua força, a sua razão para continuar. Emily, eu te trouxe de volta para cá, ou melhor, voltei para nos proteger. Suas palavras eram uma promessa e um desafio. As formas ao redor dele se aproximaram, mas Alexander, concentrado, usou seu poder recém-descoberto para criar um campo protetor,
repelindo as forças hostis enquanto mantinha o controle da energia. A voz ressoou novamente. Você compreendeu a verdadeira natureza do seu retorno. Você escolheu o amor e a coragem. Você teve sucesso. Então, como se um véu tivesse sido levantado, as sombras desapareceram, deixando o casal sozinho em seu apartamento, o silêncio novamente absoluto. Alexander sentiu o cansaço e a adrenalina se esvaírem de seu corpo, mas também uma profunda sensação de paz. Emily, com os olhos brilhando de lágrimas, colocou a mão em seu rosto. Você voltou, e está ainda mais incrível do que eu poderia imaginar. Alexander sorriu, abraçando Emily com força. Eu não voltei só por mim. Voltei por nós, pelo amor que nos une. E enquanto estivermos juntos, nenhum obstáculo, nenhuma força poderá nos separar. Naquela noite, Emily e Alexander compreenderam que seu amor havia desafiado a morte, confrontado forças misteriosas e triunfado sobre as provações mais impossíveis. O milagre que trouxera Alexander de volta à vida não era apenas um retorno à normalidade, era um renascimento. A prova de que o amor verdadeiro podia transcender todos os limites, até mesmo os da vida e da morte. E enquanto se beijavam sob o suave luar, sabiam que sua história estava apenas começando.